Actually, it's life-changing. Então, na verdade, na realidade, isso é transformador. Ask yourself once you have a list for the day. Então, pergunte a si mesmo, uma vez que tiver a lista do dia. If I can only do one thing on this list before I was called out of town for a month, what one activity that I want to be sure to get completed? Se eu puder fazer somente uma coisa dessa lista, antes de ser chamado para fora da cidade por um mês, qual é essa uma atividade? Qual é essa uma atividade que eu quero estar certo ou ter certeza de que eu vou ter completado? To be called out of town for a month. Ser chamado para fora da cidade por um mês. Por exemplo, I was called out of town for a month. Eu fui chamada ou me chamaram para sair da cidade por um mês. Então, aqui eu coloquei o to be no passado, para dizer que eu fui chamada para fora da cidade, ou para sair da cidade por um mês. To be sure of something, ele fala aqui, ó, I want to be sure to get completed. Então, to be sure about something, or to be sure of something, é ter certeza sobre alguma coisa. Por exemplo, you need to be sure of what you want out of life to make a decision. Então, você precisa ter certeza sobre o que você quer da vida para tomar uma decisão. To make a decision. And put a circle around that. E colocar um círculo, ou circular aquele item que você escolheu. And start on that activity immediately, first thing. E começar aquela atividade imediatamente, a primeira coisa. And then discipline yourself to work non-stop. E então, se discipline para trabalhar sem parar até que você complete ou conclua aquela uma atividade, essa atividade que você escolheu. First thing quer dizer imediatamente, a primeira coisa em ordem de importância, tá ok? Então, quando você estabelece uma lista de prioridades, when you set your priorities, first thing, you will decide the number one is the first activity that you are going to complete. Então, aquela é a primeira atividade que você vai completar. Então, you will do number one, first thing, or immediately. Você vai fazer aquela coisa número um imediatamente. Discipline yourself. Se disciplinar ou disciplinar-se. In order to manage your time well, the first thing you need to do is discipline yourself. Para você gerenciar seu tempo bem, a primeira coisa que você precisa fazer é se disciplinar. Então, para gerenciar seu tempo bem, a primeira coisa que você precisa fazer é se disciplinar. To do something non-stop é fazer algo sem parar, compulsivamente. Por exemplo, when he is anxious, he smokes non-stop. Quando ele está ansioso, ele fuma sem parar. She is really shy, but after a tequila, she talks non-stop. Ela é muito tímida, mas após uma tequila, ela fala sem parar. She talks non-stop. Ela fala sem parar. This simple technique has taken from rags to riches all over the world for at least 100 years. Então, essa técnica simples levou da pobreza à riqueza no mundo todo por pelo menos 100 anos. Pick your most important task. Escolha a sua tarefa mais importante and start on immediately. E inicie imediatamente. And then discipline yourself to stay with it until it's complete. E então, discipline-se para permanecer com ela até que ela esteja completa. To go from rags to riches. Essa é uma expressão idiomática que significa ir da pobreza extrema até a riqueza. Então, definição em inglês seria to be very poor in the beginning and later become very rich. Então, ser muito pobre
e mais tarde se tornar muito rico. Por exemplo, his journey has been one of rags to riches. He started out as a street vendor, but now he is the owner of a big business. He was inspired after reading the Rags to Riches story of his favorite film star. Ele se inspirou após ler The Rags to Riches Story, a história da pobreza até a riqueza, do seu ator favorito. Segundo exemplo, most people like a real-life Rags to Riches story. A good example is Silvio Santos, who went from rags to riches in less than 2 decades. A maioria das pessoas gosta de uma história real, de alguém que vai da pobreza extrema até a riqueza. Um bom exemplo é o Silvio Santos, que foi da pobreza absoluta até a riqueza em menos de 2 décadas, in less than 2 decades. Another habit that you can establish is to become people-oriented. Outro hábito que você pode estabelecer é se tornar direcionado ou orientado às pessoas. Recognize that everything you achieve in life is going to be with a help or support or cooperation of other people. Reconheça que tudo que você alcançar na vida vai ser com a ajuda, o apoio ou a cooperação de outras pessoas. To become people-oriented, tornar-se orientado, focado ou direcionado às pessoas. Most of the time, good leaders are people-oriented. Então, a maioria das vezes, bons líderes são orientados ou direcionados às pessoas. They care about people and don't take them for granted. Eles se importam com as pessoas e não dão a elas menos valor do que elas merecem. And don't take them for granted. So always think, what is it that other people want and need from me? Então sempre pense, o que é isso que outras pessoas querem e precisam de mim? How can I help other people? Como eu posso ajudar outras pessoas? So they will want to help me back. Para que eles queiram retribuir. To help someone back, retribuir a ajuda que alguém te deu. Por exemplo, you have always been there for me, and I'll help you back whenever you need. Você sempre esteve ao meu lado e eu vou te ajudar sempre que você precisar, ou eu vou te retribuir sempre que você precisar. If you're in sales, drop sales. Então, se você está em vendas, pare as vendas. People think about their customers all the time. As pessoas pensam nos seus clientes o tempo todo. They think about who their customers are. Eles pensam sobre quem são os seus clientes and what their customers want. E o que os seus clientes querem. And how they can help them the most. E como eles podem ajudá-las ao máximo, fazer o máximo por elas. And how they can help them even more today. E como eles podem ajudá-las ainda mais hoje. Drop significa, nesse contexto aqui, drop sales quer dizer stop doing. Então, pare de fazer isso. To stop doing or planning something, especially an activity. Então, parar de fazer ou de planejar algo, especialmente uma atividade. Por exemplo, I'm going to drop yoga and do Pilates instead. Então, eu vou parar yoga e fazer pilates. Can you drop what you're doing and help me? Você pode parar o que você está fazendo e me ajudar? Drop someone from a group or activity. Aqui é um outro significado de drop. Aqui a gente estava falando de to drop something, parar de fazer alguma coisa. Mas to drop someone é excluir alguém de um grupo ou uma atividade. Por exemplo, Ronaldo has been dropped from the team because of injuries. Então, Ronaldo foi excluído do time por causa das lesões ou devido às lesões. Mais uma frase aqui que talvez você ainda esteja em dúvida. How they can help them the most. Como eles podem ajudá-los ao máximo.
and how they can help them even more today. E como eles podem ajudá-los ainda mais, ó, even more significa ainda mais hoje, today. In their relationships, successful people are very focused on the most important people in their worlds. Então, nos seus relacionamentos, em suas relações, pessoas bem-sucedidas são muito focadas nas pessoas mais importantes em seus mundos, both personal and in business, tanto no pessoal quanto nos negócios. Another habit you can have is to stay health-oriented. Outro hábito que você pode ter é ficar orientado à saúde. Think about your health most of the time. Pense na sua saúde na maior parte do tempo. Think about eating less food and better food. Pense em comer menos comida e comida melhor. Think about daily exercise. Pense em exercícios diários. Think about getting lots of rest. Pense em obter bastante descanso. Pense em descansar bastante. Ó. Think about getting lots of rest. Pense em descansar bastante. Opa, essa parte eu gostei bastante. Health-oriented, orientado ou focado na saúde. High performance athletes are totally health-oriented. Então, os atletas de alta performance são totalmente orientados ou focados na saúde. Less, the opposite of more. Então, less é o oposto de more, ou seja, menos. You should eat less and exercise more. Você deveria comer menos e se exercitar mais. Getting lots of rest, obter ou conseguir descanso ou descansar bastante. Remember, to be successful in our competitive world, you need a lot of energy. Lembre, para ser bem-sucedido em nosso mundo competitivo, você precisa de bastante energia. To have a lot of energy, you've got to eat good foods. Para ter bastante energia, você tem que comer boa comida. Get lots of rest, descansar bastante, and exercise all the time, e se exercitar o tempo todo. You've got to do something, you have to do something, que também equivale a dizer it's necessary for you to do something. Então aqui expressa you've got to do something, é a mesma coisa que dizer você tem que fazer alguma coisa. Por exemplo, you've got to eat healthy foods and exercise daily if you want to improve your health dramatically. Você tem que comer comidas saudáveis e se exercitar diariamente se você quiser melhorar a sua saúde drasticamente. One of the most important habits is that of character and honesty. Um dos hábitos mais importantes é o de caráter e honestidade. It's always tell the truth. É sempre falar a verdade, no matter what the price, não importa o preço. And the final characteristic, the final habit is that of self-discipline. E a última característica, o último hábito, o hábito final é o de autodisciplina. To tell the truth é dizer a verdade. Por exemplo, he told the police the truth and was arrested. Ele contou para a polícia a verdade e foi preso. Tell é um verbo irregular, então o passado dele é told. Ele contou para a polícia a verdade, ou ele disse a verdade para a polícia. E isso nos leva a um idiom, a expressão idiomática sobre a honestidade. E ela diz o seguinte: Honesty is the best policy. Honestidade ou a verdade é a melhor política de todas. Always tell the truth, no matter what. Sempre diga a verdade, não importa a situação. Self-discipline, que é essa última característica, é autodisciplina. Self-disciplined é o adjetivo, autodisciplinados. Então, por exemplo, self-disciplined students can achieve better results at school and in life.
Alunos autodisciplinados conseguem alcançar melhores resultados na escola e na vida. And I've written and spoken upon this for years and years and years. E eu já escrevi e falei sobre isso por anos e anos e anos. But self-discipline seems to be the foundation habit that makes everything else possible. Mas a autodisciplina parece ser um hábito fundamental que faz com que todo o resto seja possível. To speak upon something é o mesmo que to speak about something. Então ele fala aqui, ó, and spoken upon this for years and years. E falado sobre isso por anos e anos, que é uma forma um pouco mais formal de dizer to speak about something. A foundation é uma fundação, um alicerce, a base de alguma coisa. Por exemplo, my family is my foundation, my everything. Minha família é minha fundação, minha base, meu alicerce, o meu tudo. And the best definition of self-discipline, e a melhor definição de autodisciplina, is that self-discipline is the ability to make yourself do, e que a autodisciplina é a habilidade de fazer você fazer what you should do, o que você deve fazer. When you should do it, quando você deve fazer isso. Whether you feel like it or not. Você estando ou não a fim de fazer isso. To make yourself do something é fazer você mesmo fazer algo, fazer-se fazer alguma coisa. Por exemplo, make yourself do what you need and not just what you want to do. Faça você fazer o que você precisa e não só o que você quer fazer. To feel like doing something é estar a fim de fazer alguma coisa. Por exemplo, I feel like quitting my job. To quit your job quer dizer sair do seu trabalho, pedir demissão. Então, eu estou a fim de pedir demissão ou estou a fim de sair do meu trabalho. Whether you feel like something or not. Você estando a fim de fazer algo ou não. Ou você estando ou não estando a fim de fazer alguma coisa. Por exemplo, whether you like exercise or not, you need to do it on a regular basis. Você gostando ou não de exercício, você precisa fazer isso regularmente. Ou também poderia dizer, whether you feel like exercising or not, you should do it anyway. Então, você estando a fim de se exercitar ou não, você deveria fazer isso de qualquer forma. You see, anybody can do it if they feel like it. Você vê, qualquer um pode fazer isso se estiver a fim. It's when you don't feel like it, é quando você não está a fim e você faz mesmo assim, and you do it anyway, that you eventually develop the self-discipline, que você, em algum momento, em algum dia, desenvolve a autodisciplina, que torna tudo possível. Thank you for watching. Obrigada por assistir. To do something anyway, fazer assim mesmo. Eu lembro de um dos primeiros livros que eu li em inglês, o nome dele era o seguinte, Feel the fear and do it anyway. Então, significa, sinta o medo, mas haja ou faça apesar do medo. Então, ó, do something anyway é isso, é fazer assim mesmo, de qualquer forma. Ou apesar de algo, né? No caso, apesar do medo, do it anyway. Mesmo que você esteja com medo, faça assim mesmo. If you don't feel like doing exercise, but you do it anyway, gradually, you'll develop self-discipline. Então, se você não está a fim de se exercitar, mas você faz mesmo assim, gradualmente você vai desenvolver a autodisciplina. Everything else quer dizer todo o resto, o restante das coisas. Have faith in yourself and work hard, and everything else will come. Então, tenha fé em você mesmo e trabalhe duro, arduamente, e todo o resto virá.
everything else will come. Todo o resto virá ao seu encontro. What is the one habit that you should start to develop right now? Qual é esse hábito que você deveria começar a desenvolver nesse momento, right now, that will help you more than any other habit, que vai te ajudar mais do que qualquer outro hábito para alcançar os seus objetivos mais importantes, to achieve your most important goals, more than any other habit, mais do que qualquer outro hábito. Self-control is more important than any other habit you should develop. Autocontrole é mais importante do que qualquer outro hábito que você deva desenvolver. Whatever it is, start practicing this habit every day until it becomes automatic and easy. Qualquer que seja, comece a praticar esse hábito todos os dias até que ele se torne automático e fácil. Whatever, a mesma coisa que anything, qualquer um ou qualquer coisa. Então, qualquer que seja o seu hábito. Whatever your goals, just write them down and start working to achieve them. Quaisquer que sejam seus objetivos, escreva-os e comece a trabalhar para alcançá-los. Make yourself exercise until it becomes a habit, automatic and easy. Se force, se faça fazer exercícios, até que isso se torne um hábito, automático e fácil, automatic and easy. E chegamos ao final da lição, mais um estudo de vídeo. Essa lição foi um pouco mais longa do que as anteriores, mas o conteúdo muito valioso. Eu espero que você tenha gostado, aprendido bastante vocabulário nesse processo, mas principalmente que essa lição, além do inglês, é claro, te deixe com uma vontade muito grande de colocar em prática esses passos sugeridos pelo Brian Tracy, ok? Agora, como de costume, você vai fazer o passo a passo. Lembre-se de revisar as frases no vocab diariamente. Assista o vídeo que nós estudamos várias vezes, acompanhando a transcrição em inglês e português. O PowerPoint e o PDF com a transcrição estão abaixo nos materiais de apoio. Quando você estiver bem familiarizado, tiver assistido essa videoaula uma ou mais vezes, tiver revisado as frases no vocab, já tiver assistido ao vídeo ou escutado ao áudio, acompanhando a transcrição, estiver bem seguro em relação a esse assunto, faça a imitação do vídeo. Quanto mais vezes você fizer, melhor. Etapa sugerida: pause o vídeo após cada frase e escreva a frase que você escutou. No final, vá lá e confira o que você escreveu em relação à transcrição original. Crie as suas frases com o vocabulário aprendido, envie-as para mim para correção. Assim que você recebê-las de volta, insira essas frases no seu vocab. E a última dica: coloque o áudio, salve o MP3 do vídeo que foi estudado nessa videoaula. Ele também está lá nos materiais de apoio. Salve ele no seu smartphone e certifique-se de que você vai escutá-lo durante toda a semana em que você estiver estudando essa videoaula, várias vezes ao dia. Quanto mais vezes você fizer essa atividade, melhor vai ficar a sua compreensão e a sua pronúncia também vai ser impactada positivamente. Obrigada por ficar comigo, por estar aqui, por assistir até o final mais essa lição, e a gente se vê na próxima videoaula.